Graça e paz, irmãos, estamos aqui na nossa série de estudo da nossa escola de discípulo e estamos falando sobre o corpo de Cristo e hoje vamos examinar um texto, estou com uma lupa aqui, vamos pensar um pouquinho, olhar o texto aqui com calma e entender melhor o texto da palavra de Deus nesse sentido, tá ok? Você está comigo aí? Eu quero ler um texto aqui de Efésios 4, versículo 11. Diz assim: Ele nos deu uns como apóstolos, outros como profeta, outros como evangelista e outros como pastores e mestres. Esse texto aqui fala sobre os 5 ministérios. 5 ministérios. Paulo, explicando na igreja de Éfeso, ele fala sobre os 5 ministérios. Ele fala: uns o Senhor separou como apóstolos, outros o Senhor separou como profetas, outros o Senhor separou como evangelistas, e outros o Senhor separou como pastores, e um quinto grupo o Senhor separou como mestres. Esses são conhecidos 5 ministérios presentes na igreja do Senhor, na igreja corpo de Cristo, não é igreja instituição ou igreja prédio, né? Porque na verdade a igreja é um organismo vivo, composto de pessoas, né, que serve o Senhor, que entregaram a vida para Jesus. O apóstolo Paulo, explicando aqui, ele fala sobre os 5 ministérios. Qual que a gente precisa entender que cada ministério, né, os 5 ministérios aqui foram colocados na igreja com um propósito. Qual que era o propósito principal? Será que o Senhor escolheu, separou essas pessoas porque elas eram melhores? Ou porque elas eram bonitas? Ou porque elas tinham algo em especial, que eram melhores do que outras pessoas? Não. O Senhor os separou, e esses 5 ministérios estão presentes na igreja. Deus separou pessoas com esse propósito. Qual que era o propósito principal que estava no coração de Deus? Ele diz aqui, no versículo seguinte, tendo em vista. Então o Senhor colocou esses 5 ministérios na igreja, tendo em vista, com o propósito de aperfeiçoar os santos. Quem são os santos? O corpo de Cristo, que eu falei para você agora há pouco, né? Aliás, agora há pouco não, falei no vídeo anterior. Então, o propósito principal é aperfeiçoar, é ajustar, é preparar o corpo de Cristo, os santos do Senhor. O santo do Senhor para o trabalho do ministério. O ministério quer dizer serviço. Então, o propósito principal de Deus é que essas pessoas que foram separadas por Deus contribuam de uma forma específica para o desenvolvimento, o aperfeiçoamento e o ajuste e edificação do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo, os santos do Senhor, né, consiga exercer o ministério, quer dizer, exercer o que Deus confiou em suas mãos de maneira eficaz, de uma forma poderosa, de uma maneira sábia, eles consigam cumprir a obra do ministério, eles consigam evangelizar, alcançar a sua cidade, as suas comunidades, o povo e até os confins da terra. Então, Deus colocou esses 5 ministérios para que, com o propósito principal, aperfeiçoar, preparar o rebanho para que eles vá e faça a obra do ministério. Então pense comigo o seguinte, Deus confiou, Deus fala do apóstolo, né, que é o enviado, né, que é aquele que, você vai ver aqui, cada um tem um propósito, né, cada um tem um ministério específico. Eu quero citar, por exemplo, aqui entre os 5, 2, vamos falar de 3, vamos ver se o tempo vai dar. Por exemplo, o evangelista. Aquele que Deus separou como evangelista, ele vai ter uma paixão pela evangelização. Você vai perceber que ele tem uma facilidade. Ele vai ter facilidade para evangelizar, para desenvolver projetos, para desenvolver e trabalhar atividades voltadas para a evangelização. Isso é parte do seu dom, parte da sua característica. Então vai ter pessoas na igreja com esse vínculo, com esse impulso, algo sobrenatural que flui no interior dela.
Por exemplo, você vai ver também pessoas que vão estar mais voltadas para o ensino, que tem muito desejo de ensinar. Então eles se dedicam muito à questão do ensino, acabam se tornando professores de escola bíblica, eles acabam tornando professores na educação religiosa para criança. Então são pessoas muito voltadas para o ensino, eles gostam de ensinar, de compartilhar, de cuidar no dia a dia. Você vai ter pessoas, por exemplo, que como diz o texto aqui, que têm um chamado pastoral, e elas gostam de apacentar, elas não são mestres, elas não é no dia a dia de ensino ou são evangelistas, mas eles estão pastoreando, cuidando, são verdadeiros consolidadores, são aquelas pessoas que estão sempre cuidando, aquele que vai atrás, aquele que não desiste da centésima ovelha, aquele que está sempre atento a quem faltou no culto, aquele que não está, aquele que está, se está alguém triste, ele está sempre ali por perto, ele está sempre atento ao que está acontecendo, então ele tem um coração de pastor, ou tem um chamado para o pastoreio. Pode ser que ele não é necessariamente um pastor ou uma pastora, mas ele tem essa unção para apacentar e cuidar das pessoas. Então eu posso dizer o seguinte, qual que é o principal propósito dessas pessoas? Vamos imaginar o evangelista. O principal propósito desse evangelista é gerar essa paixão pela evangelização na igreja. Entende? Então, esse ministério, Deus confiou a ele também para que ele consiga gerar no coração do povo uma paixão pelas almas, uma paixão pela evangelização. A nossa dificuldade na nossa geração, nos nossos dias, é que a pessoa que tem um ministério específico, ela parece que ela fica restrita no próprio contexto dela, no mundinho dela. Ela não consegue provocar na igreja aquilo que Deus deu. Por exemplo, se é uma pessoa chamada para ser mestre, ela provoca na igreja uma paixão pelo ensino. Ela vai gerar discípulos nessa área. Ela vai provocar isso. Se ele tem um coração de pastor, o que vai acontecer? Ele vai gerar um espírito de apacentar no rebanho. Ele provoca o rebanho passa a ter um coração de apacentadores, de um cuidado diferente. Entende? Então a principal função desses 5 ministérios é preparar o rebanho para a obra do ministério. E muitas das vezes eles ficam restritos ao seu contexto. Por exemplo, uma pessoa que foi chamada para adoração. Imagina chamada para adoração. A principal função dela é gerar um espírito de adoração no meio do povo. É fazer que o rebanho consiga adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que eles tenham um prazer, uma alegria muito grande na adoração. Muitas das vezes a adoração fica restrita ao ministério de louvor. Quantas pessoas que têm um chamado para adoração ou para a área da música, podemos se dizer, que está restrito àquilo. Eles não conseguem provocar no rebanho uma paixão pela adoração, pelo louvor, pelo esse quebrantamento. Por quê? Porque têm dificuldade entre aquilo que receberam de Deus e preparar ou ensinar o rebanho no mesmo propósito. Então, assim, nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é evangelista. Mas o Senhor colocou esses 5 ministérios na igreja com o propósito de preparar o rebanho para a obra do ministério. Sabe, Deus quer usar você para contribuir para que a igreja consiga ir além das suas limitações, que ela possa ir além de tudo aquilo que você possa imaginar. E Deus separou você com um dom e um chamado, um propósito específico para que ele consiga, para que você possa contribuir para que esse propósito aconteça de uma forma poderosa. Deus abençoe, fique na presença de Deus. Eu creio que o Senhor tem fluído e tem agido nesses 5 ministérios na igreja, para preparar a igreja, para que ela seja abençoada e cumpra a sua missão de alcançar as nações. E consolide gerando discípulo. Deus abençoe e fique na presença de Deus.